Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para conversar com o doutor Elderson Foleto. Mas antes, eu vou me apresentar. Meu nome é Cris Pinheiro, eu sou jornalista e agora você vai ter um bate-papo aí muito gostoso com o doutor Elderson, falando sobre prevenção, principalmente em relação ao câncer. Então, já chama todo mundo, compartilhe esse vídeo com seus familiares, os seus amigos, porque a gente vai tratar de assuntos muito importantes para antes de você chegar aqui no consultório, você já estar sabendo certinho como tratar e como conversar com o seu médico. Obrigada pela sua participação, doutor. Estamos no ar aí com mais um podcast falando aí, né, de prevenção em relação ao câncer, que está muito importante a gente divulgar essas ações, a prevenção, comunicar para as pessoas, explicar direitinho como tratar, como prevenir, como chegar aqui no consultório também, né, doutor? Agradeço pelo convite, dessa apresentação. Olá, meu nome é Elderson Foleto, eu sou oncologista, eu tenho mestrado em ciências médicas, faço oncologia clínica, sou professor da Univale, tenho mais de 20 anos, 25 anos de experiência nessa área de oncologia, tratando pacientes, orientando na prevenção e nessa luta contra o câncer, né? E o senhor trata todos os tipos de cânceres? Todos os tipos. Todos os Homens tipos. e mulheres? Homens e mulheres, sim. Crianças, não. Não, crianças não. Ok. A gente vai começar, doutor, já que a gente está no agosto, no mês de agosto, agosto é o mês de prevenção, agosto branco, né? Agosto é o mês de prevenção ao câncer de pulmão. Embora a gente já percebeu que caiu um pouco o uso do tabagismo no Brasil, de acordo com pesquisas, mas a gente percebe que o índice de câncer de pulmão ainda é alto aqui no país, né? Está mesmo mais relacionado ao tabagismo? Sim. Em relação à frequência, na mulher, o mais frequente é câncer de mama, no homem de próstata, né? Mas o que mais mata ainda é câncer de pulmão, Uhum. Nos homens. nos homens. E, apesar de ter caído o índice do tabagismo, menos pessoas iniciando a fumar e mais pessoas deixando de fumar ainda é a maior causa de morte aqui no Brasil, né? E no mundo, né? O câncer do pulmão, né? Então, a melhor forma de prevenir, a prevenção primária, é evitar a principal causa, né? Que é o tabagismo. É. Existem outras causas, mas são muito menos frequentes, né? Quais seriam as outras? Tem a exposição do gás radônio, que é um gás invisível que a gente não conhece aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é a segunda causa de câncer de pulmão, né? Exposição a poluentes ambientais, a fumaça ambiental, a queima de óleo diesel, né? Também existem as questões genéticas, as predisposições genéticas, mas 80% a 90% dos cânceres de pulmão são relacionados ao tabagismo. Tabagismo passivo, né? Às vezes a pessoa não fuma, mas o cônjuge fuma, então é exposto à fumaça do cigarro. Então, já foi provado em trabalhos científicos, comparando cônjuges de famílias, né, que fumavam e famílias que não fumavam. Então, o cônjuge da família que fumava tinha incidência maior de câncer das que não fumavam. Então, isso provou que realmente o tabagismo passivo também causa o câncer de pulmão. Mesmo que o fumante vá lá fora, né? E agora tem muitos fumódromos, mas mesmo assim não tem como, né? Tu está ali no mesmo ambiente. Sim, sempre vai ser exposto, né? De uma forma ou outra vai se expor. Agora, doutor, quando a gente fala em tabagismo, a gente lembra muito de cigarro, ok. Mas hoje tem outros cigarros mais modernos que a gente vê muito os jovens, né? Tanto esse cigarro eletrônico, aquele outro narguilé, é isso? As sociedades, em geral, elas não recomendam esse tipo de atitude para prevenir câncer de pulmão, para evitar o tabagismo, né? Seria uma troca, né? Porque
porque tem muitos produtos químicos nesses alimentos, né? No cigarro, no próprio cigarro eletrônico. E não é não é uma recomendação, Não é uma né? saída Não é uma saída para ajudar a sair do para quem tabagismo. tem vício. Para o vício do tabagismo. O tabagismo sabe que é uma doença, né? Inclusive tem o CID do tabagismo. O CID é Código Internacional das Doenças. Existe um número para o tabagismo, como existe também para o alcoolismo. Então ele é considerado uma doença. O cigarro tem um elemento viciante chamado nicotina, que todo mundo sabe, né? E o cérebro ele vicia nessa nicotina. E atrás disso, né, vem aqueles elementos carcinógenos da fumaça, né? Benzopireno, nitrosaminas, nitratos, nitritos, tem até elementos radioativos na fumaça do cigarro, que é o polônio 210, porque são colocados nos herbicidas e pesticidas na lavoura, e a planta absorve isso, e depois é transferida para a fumaça, né, do cigarro, pelo fumo, né? Esses eletrônicos também, o narguilé? São outros produtos químicos, na verdade, né? Saborizantes, aromatizantes, a gente não sabe o que são colocados ali, né? Não tem assim um rótulo, não tem um controle muito bom nisso, então a gente não sabe nem direito o que tem ali dentro, né? Então não é recomendado. Qual era a orientação que o senhor poderia passar para os jovens, né? Porque a gente vê muitos jovens aderir a essa moda, né? Vamos dizer assim. É não é recomendado, né? Porque tu não sabe o que tem ali dentro, o que pode causar futuramente, né? E às vezes tu começa com isso e transfere isso até para o tabagismo, né? Então as sociedades não recomendam, até seriam o narguilé em grupo, né? Exato. Aí tu está Trocando, né? trocando Ali. aquele material, aquele produto, né? Usando o que os outros também estão usando, pode transmitir alguma outras doenças, Então, Doutor, quais são os principais sintomas do câncer de pulmão? Quando que o paciente deve falar, opa, é hora de eu fazer uma consulta? então, isso é muito importante. Assim, antes dos sintomas, vamos falar antes dos sintomas. Por quê? A grande maioria dos casos de câncer de pulmão já chegam avançado porque esperaram os sintomas. Quando o câncer de pulmão dá sintomas, ele já está avançado. Já está avançado. Né? Seriam mudança do padrão de tosse. Vamos supor, o tabagista ele tosse mais de manhã, né? Mas às vezes mudança de padrão, ele começa a tossir horários mais tarde, aumenta a duração daquela tosse. Mudança de padrão já é um sinal de alerta. Né? Catarro com sangue, raias de sangue, não é um sangue vivo, às vezes só uma raiazinha, um fiozinho de sangue no catarro é um indício de alerta. Falta de ar, dor torácica. Porém, quando chegam esses sintomas, o câncer já está avançado e fica difícil curar. Né? Então, o que a gente tem que orientar? A prevenção. Né? A melhor forma é a prevenção. Existem dois tipos de prevenção, que é a primária e a secundária. O que significa isso? A primária é quando tu evita que o câncer venha, apareça. Isso é feito através da eliminação dos fatores de risco, através de uma dieta saudável, através de uma atividade física saudável. Né? Essa é a prevenção primária. Evita o aparecimento de câncer. Eliminando o tabagismo, que é o principal vilão, né? E a prevenção secundária são exames que tu faz para detectar ele quando está bem no início, né? Então, como os sintomas não detectam no início, a saída é fazer exames para detectar no início. Quais são os exames? Atualmente está se fazendo uma tomografia com baixa dosagem de radiação. Sabe-se que tomografia tem radiação, né? Mas tem um tipo de tomografia que é feito justamente para prevenção, que é chamada tomografia de baixa dosagem. Só que ela só tem benefício para pacientes que fumam muito, assim. Ela só baixa a mortalidade, tipo, ele fuma 2 carteiras por 10 anos ou uma carteira por 20 anos. A partir dos 50 anos. Né? Aí ela começa, o exame mostra que diminui a mortalidade, né? Consegue evitar a morte pela doença. Já o raio-x não adianta fazer, porque os trabalhos científicos mostraram que não adianta fazer raio-x para tentar detectar precoce o câncer do pulmão, que foi mostrado que o raio-x não
não diminui a morte por câncer de pulmão. Então, um exame que não tem muita efetividade, né? E qual é a periodicidade para fazer esses exames? Seria anual. Anual. Então, sempre tem que vir no consultório médico, conversar com o seu médico de confiança e ele vai encaminhar, né? Sim, vai encaminhar. E vai ter toda aquela orientação, né, de como parar de fumar. Né? Que parar de fumar parece fácil, mas não é. Não é fácil. Existe uma É um vício, né? É um vício. Existe a parte de orientação física e a parte de orientação psicológica, né? A física existe o que vicia a nicotina, né? Então tem suplementos com nicotina a gente usa para repor a nicotina. Então, como adesivos com nicotina, pastilhas, goma de mascar com nicotina. Então, existem dosagens para isso, né? Se o paciente depende se ele é muito tabagista pesado, fuma demais, ele é muito dependente da nicotina, tipo, ele acorda e nos primeiros 5 minutos da manhã ele já quer fumar. Ou ele fuma já doente, né? Ou fuma uma carteira ou 2 por dia, já é muito dependente da nicotina. Então, a gente usa uma dose maior de pastilha, de goma ou adesivo, ou associação entre eles, para fazer essa terapia. E já foi mostrado que a terapia de reposição de nicotina consegue ter maior sucesso do que quem não faz. Quem não faz terapia geralmente não consegue, não consegue parar de fumar. E assim, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a decisão. Decisão. Ninguém vai decidir pela pessoa. Alguns podem orientar, te incentivar, mas não vão decidir por ti. Então, o primeiro passo é decidir e pensar por que eu tenho que parar de fumar. A pessoa que é tabagista, sabe quantos anos ela perde de vida? Em torno de 13 a 15 anos. Nossa, uma adolescência. Uma adolescência. Então, tu pensa, né? Tu quer ver teu filho se formar na faculdade, tu quer ver teu filho, ver teus netos, quer ver o casamento do teu filho, quer ver teus netos se formarem, entrar na faculdade. Pensa nos motivos principais, né, que podem te ajudar a parar de fumar. Então, isso vai te levar a essa decisão, né? A partir daí, tu tem que marcar uma data para parar. Uma data que seja simbólica. Se está perto do teu aniversário do teu filho, alguma data simbólica. Não pode ser essa data muito longe da decisão, porque tu vai desistir nesse meio tempo, né? Então, o segundo passo é marcar essa data, né? Marcar essa data e pedir ajuda, né? Ajuda para essa terapia de reposição da nicotina, porque quem não faz é difícil ter sucesso. Geralmente, no primeiro mês depois de parar, já volta a fumar. Compartilhar, pegando o seu gancho, vou compartilhar uma experiência minha, né, pessoal, que aconteceu na minha família. Quando eu nasci, o meu pai fumava. E quando eu nasci, ele tomou essa decisão. Falou para minha mãe, não, a partir de agora eu vou deixar de fumar. Ele, claro, foi aos poucos, né, pela saúde da Cristiane. Sim. E eu achei muito bacana, ela sempre conta essa história. Eu nunca vi o meu pai fumando, sim, mas ela falou que quando eles namoravam, noivado, início do casamento, ele sempre fumava, né? E quando ela ficou grávida, ele disse, não, a partir de agora eu não vou mais fumar, pela saúde do bebê. Exatamente. Olha que interessante. Esse é um bom motivo. É um dos principais, né? Porque o filho, o pai ou mãe é um espelho para o filho, né? Então, se o pai fuma, a criança, adolescente, a tendência também é seguir o pai, né? O exemplo, né? Então tem que dar o exemplo. E em geral é na adolescência que começa o tabagismo. Assim como o alcoolismo também, sim, né? Sim, na adolescência, aquela fase difícil do adolescente, né? Busca uns escape, né, para a parte emocional, né? E também tem o tratamento da parte psicológica, né? Daí vocês trabalham juntos, né? Então, a parte psicológica tem que procurar, a pessoa tem que procurar se informar sobre o que o cigarro causa, né? O que um tratamento para um câncer de pulmão causa, né? O sofrimento não só para a pessoa, mas para a família, quimioterapia, radioterapia, né? Conversar com pessoas, ter cases, Sim, né? exatamente.
E buscar essas informações e estar sempre lendo sobre isso, né? Procurar participar de reuniões, né? Ver se seu município ou no seu plano de saúde tem reuniões sobre combate ao tabagismo, né? Ou às vezes até tem vídeos hoje em dia no YouTube, né? Ou reuniões online, né? Participar disso, ver a experiência de outras pessoas também. Isso é importante para ajudar, né? E o cônjuge também ajuda. Incentivar, né? Pessoas que pararam de fumar relatam isso, né? Que foi muito importante o cônjuge, o incentivo, né? Porque não quer sentir aquele cheiro do cigarro também, né? Nas roupas, no carro, né? E também não quer ser exposto à fumaça do cigarro, né? Que está sob risco. Então, ver os motivos, né? E lendo sobre isso, porque aí vai conscientizando cada vez mais, né? Legal. Doutor, mas aí isso tudo é prevenção, a gente vai conversando no consultório e tal, e a pessoa vai deixando. Mas chegou agora um paciente aqui no seu consultório já com um câncer de pulmão. A partir de agora, o que deve ser feito? Como é que é feito esse tratamento? Então, inicialmente a gente faz uma coisa chamada estadiamento, que nada mais é do que ver qual estágio que está aquele câncer. Traduzindo, de uma forma mais grosseira, se ele está avançado ou se ele está precoce, né? Se tem cura ainda. Se tem cura. Os estágios geral varia do 1 ao 4. Vamos supor, ele está pequenininho e só está no pulmão, né? Ele vai para um tratamento de cirurgia, né? Ele está um tamanho médio, não é possível tirar com cirurgia. Então ele vai para quimioterapia, imunoterapia e radioterapia. Pode fazer os três ou só Geralmente a gente associa os tratamentos, né? É um tumor mais avançado, ele já tem metástase para os outros órgãos, né? Ele já disseminou o que o povo chama de raízes, né? Então, ali já é mais difícil a cura, mesmo com tratamentos mais modernos, que a gente faz terapia-alvo, imunoterapia. Inicialmente, a gente associa químio com imunoterapia e depois segue o tratamento ao longo da vida, né, só com imunoterapia, mas é um tratamento definitivo, é o contínuo, por toda a vida. Sim, nos casos avançados, metastáticos, né, aí a gente fala em prognóstico, que é o tempo de vida depois que iniciou o tratamento. Então, para os tumores avançados de pulmão, dentro de 5 anos, em torno de 70%, 65% a 70% não conseguem sobreviver, mesmo com os tratamentos mais avançados. E se fizer a cirurgia? Aí são nos casos mais precoces, né? Estágio 1, aí a possibilidade de cura é bem maior, né? Bem maior. Aí, em 5 anos, a mortalidade diminui muito. E os pacientes que o senhor tem, é mais comum em pessoas com mais de 50 anos? Sim, a idade média do diagnóstico é 65. 65. Pode ter mais precoce? Pode. Em geral, quando a pessoa é mais jovem, com câncer de pulmão, é quando provavelmente ele possa ter alguma mutação, alguma alteração genética, né, ali que predispôs ele a ter aquele tumor mais jovem, né? Mas, em geral, é 65 anos, a média de idade, média de diagnóstico. Já é idoso. Mais idoso. Então, por isso é tão importante a prevenção e não entrar nesse vício do tabagismo. O ideal é evitar o fator de risco principal, né? O principal vilão aí. E não só para o câncer de pulmão, né? Sim. O tabagismo ele aumenta a incidência, ele dá câncer de boca, de todo o trato digestivo, aumenta pólipos intestinais, câncer de intestino, câncer de estômago, câncer de esôfago, a parte urinária, como os carcinógenos. Carcinógenos são elementos químicos que produzem o câncer, né? Provocam o câncer. São absorvidos pelo pulmão e vão para o sangue. Aí eles são eliminados pelo trato urinário, então vão causar câncer de rim, aumentar o câncer de rim, aumentar o câncer de bexiga, né? Então, o pulmão é um deles apenas. Então, como hoje eu vi o Corpo de Bombeiros está fazendo uma campanha de agosto, mas é o agosto da amamentação. E o nome da campanha deles é Prevenção é Saúde. E de verdade, né? Prevenção é saúde. Então é melhor a gente se prevenir, né? Olha só, tu consegue prevenir 70% a 80% dos cânceres. Olha só. Alto,
muito alto, muito alto. Por que que a gente não consegue? Tipo, as pessoas não param de fumar, tem uma dieta fast food, né? Não faz atividade física, sedentarismo, são obesas. Então, precisa ser muito mais divulgado isso, né? Mais educado, né? As pessoas têm que ser mais educadas para a prevenção. Só em dieta rica em frutas, verduras, legumes, tu consegue prevenir de 20 a 30% dos cânceres. Tabagismo, mais 30%, atividade física em torno de 5%. Né? E atividades ocupacionais também, né? Às vezes as pessoas não usam EPI e se expõem a carcinógenos. Então, somando todos, tu consegue diminuir 70% a 80% dos cânceres. Resumo, tem que se amar mais. Não é? E se tu fizer uma dieta na criança, né, teu filho, desde criança, acostumar ela a ter uma dieta saudável, rica em frutas, legumes, verduras, Descascar mais e desembalar menos. menos a bebidas açucaradas, né, doces, isso tu vai doutrinar ela para o resto da vida numa dieta saudável. Isso consegue evitar até 50% das doenças, morte por doenças cardiovasculares e 30% dos cânceres ao longo da vida. Os pais também contribuem bastante, né? Muito. É o principal. Não é? Doutora, a gente vai encerrar já, né, a nossa participação aqui falando do agosto branco, de conscientização aí ao câncer de pulmão, mas para encerrar, o senhor destacar alguma coisa que a gente deixou passar, não perguntei, que o senhor acha importante a gente registrar? O mais importante é o que a gente fala, né? É evitar esses fatores de risco, né? Em geral, evitar a obesidade, infecções, tabagismo, alimentação são responsáveis por a maioria dos cânceres. A obesidade, né, aumenta muito a incidência de câncer, de endométrio, né, de próstata. Né? Então, são essas infecções, por exemplo, o HPV de colo de útero, né? Como é que tu previne? Preservativo, proteção, vacina. Exato. Vacinação dos Agora adolescentes. abriram mais 3 novos grupos prioritários, não sei se o senhor viu, de 9 a 45 anos, para pessoas que tenham predisposição a alguma doença, para mulheres que sofreram alguma vítima de violência sexual e para também pessoas que tenham já algum vírus, né, do HPV, alguma doença relacionada também, porque antes era só para crianças, né, na rede SUS, né? Pública, né? É. Também a vacina da hepatite, né? O vírus da hepatite causa câncer, cirrose e câncer, né? E outras infecções também. O HPV, por exemplo, de pele, o periungual pode, mas aqueles vírus HPV que dão em verrugas, aquele não causa câncer. Mas o HPV também em genitais, perianal, né? Pênis, genitais também pode causar. Então, acho que esses são os fatores principais. Né? Obesidade, dieta, tabagismo e evitar esses tipos de infecções virais, né? Epstein-Barr também é uma causa de câncer, né? De linfomas. Né? O HIV, né? HIV como que se protege? Proteção sexual, né? Camisinha, evitar a injeção de drogas, né? O HIV diminui o sistema imunológico e isso predispõe muito a vários tipos de câncer com a baixo sistema imunológico. Obrigada pela sua participação. Continue aqui no canal do doutor. Toda semana a gente está postando vídeos novos com muitas dicas para você. E antes de você ir embora, já compartilhe esse vídeo com a tua família, com teus amigos e sempre fique ligadinho aqui no nosso canal. A gente volta em breve. Até lá!